Movimentos pela educação lutam contra mais uma tentativa de desmonte do governo Bolsonaro. Saiba qual é desta vez na reportagem de Daiane Ponte. A PEC 13 de 2021 propõe que União, estados, municípios e Distrito Federal sejam desobrigados a realizar o investimento mínimo em educação. Atualmente, a Constituição determina que a União precisa aplicar pelo menos 18% dos recursos arrecadados para manutenção e desenvolvimento do ensino. Para estados e municípios, o percentual de investimento é de 25%. Movimentos ligados à educação temem que a proposta desmonte ainda mais a educação pública. E já existem emendas a essa PEC 13, para também liberar 2021 e 2022. Ou seja, mostra a intenção de não aplicar os recursos mínimos constitucionais na educação. E justamente no momento que, antes da pandemia, já se exigia novos investimentos, e com a pandemia isso aumentou. Autor da proposta, o senador bolsonarista Marcos Rogério, do DEM, justifica que, com a pandemia, União, estados e municípios tiveram queda na arrecadação. Porém, o relatório recente publicado pela Instituição Fiscal Independente do Senado Federal diz o contrário. Arrecadações, abatimentos e o teto dos gastos em 2021 têm total condições de cumprir a meta. O argumento do deputado Marcos Rogério é falso, não tem sentido. O que faltou foi competência, faltou planejamento. Eles usam o argumento de que foram pegos de surpresa com a pandemia. Também é mentira. A OMS anunciou que a pandemia já existia antes de chegar o primeiro caso no Brasil. Então faltou foi planejamento, porque antes da pandemia as escolas precisavam de melhorias na sua infraestrutura. Então esse momento que as escolas estavam fechadas, eles deveriam investir na infraestrutura da escola e preparar a escola para a atividade, para o retorno das atividades presenciais. Então, na verdade, o que se quer criar é uma autorização, uma isenção para um gasto livre, desvinculado dos recursos públicos na educação, para permitir retirar recursos da educação, das escolas e dos estudantes que estão no momento de absoluta crise, necessitando de apoio para, inclusive, retomada das atividades educacionais gradativa, na medida que está a segurança sanitária nesse momento, retirar recursos da educação para o custeio de outras áreas. A relatora do projeto, a senadora Soraya Tronic, ainda propõe a possibilidade de fusão dos pisos da saúde e da educação, uma proposta do governo Bolsonaro. Mas a medida pode resultar em perdas de recursos para a educação, já que estados e municípios tiveram de investir mais em saúde em 2020 devido à pandemia. O governo Bolsonaro, assim como o governo anterior, o governo do Temer, sejamos justos, nisso eles são iguais, ele tem o firme propósito de desmontar a parte da Constituição Federal Brasileira que assegura os direitos sociais. E essa parte ela é garantida justamente no financiamento mínimo que deve ser feito para a educação, para a saúde, para a seguridade e assistência social. A proposta, que deveria ter sido votada nesta semana, foi adiada a pedido dos líderes partidários para que possam chegar a um acordo sobre o texto final. Mas ela pode voltar a ser votada até a próxima semana em plenário. Enquanto isso, movimentos da educação se mobilizam para tentar barrar a medida. Nós temos mobilizações virtuais muito fortes, porque essas mobilizações virtuais de pressão sobre os deputados nas suas redes sociais nos ajudou a conquistar o Fundeb permanente, então foi uma vitória importante, nos ajudou a barrar a ideia da escola sem partido e definida lá no Supremo Tribunal Federal. Então é um instrumento que nós achamos que é importante, é colocar o eleitor e a eleitora em contato direto com o deputado federal, fazendo perguntas e cobrando a postura dele. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.